Beleza. Olá, pessoal do blog Calçadão. Hoje é dia 29 de setembro, 13ª edição da Análise da Semana Gimenez. É isso aí. Mais uma análise da semana do blog Calçadão, Ricardo Gimenez, Paulo Honório. E a gente está crescendo, em cada semana, mais inscritos, mais gente chegando. E estamos caminhando, né, Paulinho? Para a marca dos 1.000 inscritos. Isso. O pessoal que está ao vivo aí, ó, já pode, se tiver, né, já entra no canal do YouTube lá, assiste os vídeos antigos, porque esse vai ser gravado, daqui a pouco está no ar. Sim. E já se inscreve lá para ajudar a gente. Isso é muito simples, é só clicar lá no inscreva-se e pronto, já está inscrito. A gente quer chegar aos 1.000 inscritos rapidinho, né? Para a gente poder fazer ao vivo no Face, fazer ao vivo no YouTube, tudo de uma vez. Beleza, então vamos lá? Vambora. Então tá. Primeiro tema que a gente vai abordar, Ricardo, é sobre a questão das creches terceirizadas. Sim. O governo fez uma batalha muito grande na Câmara Municipal, passou o projeto, mas parece que não tem nenhuma entidade, nenhuma associação querendo assumir. Você lembra o discurso, o debate, como é que foi, né? A narrativa, a gente trouxe aqui 2 ou 3 vezes na análise da semana. Uma aprovação a toque de caixa, tentativa de chantagear o povo de Ribeirão Preto, tentativa de chantagear aqueles que estavam lutando contra o processo de terceirização, dizendo que se não houvesse a terceirização, as crianças iam ficar na fila sem creche, né? Sim. Houve toda uma narrativa de chantagem. E aí passa a terceirização, que na verdade é uma modinha agora, né, das administrações neoliberais, que é passar tudo para a iniciativa privada, mas através do dinheiro público, não é assim que funciona? Sim. Assim, a empresa se credencia no poder público e aí recebe dinheiro público para administrar um prédio que foi o dinheiro público que construiu. E aí você contrata as pessoas sem direito, né? É um processo de terceirização que aumenta a corrupção, gasta dinheiro público com menos fiscalização e principalmente com menos qualidade. E dá errado, né? Porque parece que nenhuma, que eles chamam de organizações sociais, se interessou para se credenciar, para poder colocar em funcionamento aqui no bairro Cristo Como que Redentor tá? a Como vai creche. ser, por exemplo? Já está na hora. A escola tem que ser montada, né? As crianças estão esperando, né? Já era para estar em funcionamento desde o início do ano, porque existem 150 servidores concursados, entre professores e merendeiras, para poder colocar a creche. Quando a empresa, né, é a Pacaembu que construiu esse bairro, quando a empresa entregou o bairro, já entregou com o posto de saúde e entregou com a escola, com a creche pronta. O equipamento está pronto. E os servidores já estão concursados esperando. Sim. Ou seja, qual é o sentido disso tudo que aconteceu? Né? Qual que é o sentido disso? Porque o sentido prático, as crianças... E, assim, e por falar no posto de saúde, só funciona na parte da manhã e um pouquinho da tarde. E é totalmente terceirizado também. E são 7.000 famílias que estão morando lá. O bairro é enorme. Quem não conhece, vem aqui para ver como Uma é cidade. que é. Exatamente, uma cidade que vai nascer com uma estrutura precária. Então, assim, é algo assim. A prefeitura, a gente vai falar bastante do Nogueira hoje, né? A prefeitura, a administração do Nogueira é uma coisa estranhíssima, né? Na prática, todo mundo está sentindo na pele, né, a precariedade da administração pública. Na teoria, o prefeito, toda vez que escreve sobre isso, que fala sobre isso, parece que a prefeitura está às 1.000 maravilhas. Na prática, o que acontece? Servidores concursados esperando na fila, crianças aqui no bairro Cristo Redentor esperando na fila na creche, e o prefeito tentando repassar para a iniciativa privada, para as tais organizações sociais, a creche. Ô, Ricardo, esses servidores que estão esperando o concurso aí não correm o risco do concurso caducar? Todo concurso tem o seu tempo para caducar, né? Então, eu não sei especificamente qual é o tempo, mas, enfim, as pessoas estão precisando de trabalho, né, Paulinho? Outra coisa, você já é professor da faculdade, da Instituto Federal já há algum tempo, mas você prestou um concurso também. Sim. A expectativa sua quando foi para começar lá era grande, né? Nossa. Então você imagina o pessoal que está esperando lá, e está esperando porque tem uma oportunidade de trabalho, porque aumentou o número de bairros na cidade, o pessoal está nesse anseio, nessa expectativa muito grande e não é chamado. Na verdade, o conjunto de seres humanos que estão angustiados com a situação é enorme, né? Crianças, pais e mães que as crianças não têm creche, os servidores que prestaram concurso e não são chamados, a própria sociedade Ribeirão Pretana e a própria empresa, que parece que as empresas, né, que parece que não estão aceitando porque acho que estão querendo ver se melhora, né, a proposta da prefeitura. É um negócio insano. O que nós estamos vivendo no Brasil a partir de 2017, 2018, quando se permitiu a terceirização completa e irrestrita, é uma coisa insana. Mas porque dinheiro público hoje ainda está existe, está sendo canalizado,
só que está sendo canalizado para o bolso de empresas privadas. Nós vamos entrar nisso aí mais para frente, mas então nós vamos ter um problema sério logo mais, porque vai começar o ano letivo de 2020 e as coisas não estão nada definidas. Não estão nada definidas nem na área da educação, nem na área da saúde. Sabe, você conhece o Hospital Santa Lídia, né? Sim. O Hospital Santa Lídia é uma fundação. Uma organização social comanda aquilo lá. Não é só o Santa Lídia, também a UBS do Quintino, parece que a UPA da 13 de Maio. E é todo um processo que funciona. Essa Fundação Santa Lídia recebe dinheiro público, então dinheiro do meu imposto, do seu, de quem está nos vendo, vai para essa Fundação Santa Lídia para gerar o sistema, para gerir, né? Desculpa, para gerir o sistema. E as pessoas que dependem do posto de saúde, quem vai no Santa Lídia hoje, por exemplo, não recebe atendimento lá. O Santa Lídia é apenas uma casca, né? O hospital. Você vai lá e eles te encaminham para um outro hospital do SUS. Beneficência Portuguesa, Santa Casa, mas ali só funciona como um escritório. Na verdade, é um escritório da organização social para gerir o processo de terceirização, que é, na prática, pegar dinheiro público, lucrar com as empresas privadas e prestar um serviço de terceira categoria para quem paga imposto e merece o serviço público. Esse é o resumo. Legal. O segundo ponto do nosso debate aqui, Ricardo, diz respeito aos servidores também. A prefeitura alega que passou do limite, por isso não deu reajuste, né? E saiu um estudo que desmente isso. Então, saiu um relatório de gestão fiscal, foi publicado no Diário Oficial, até o Sindicato dos Servidores está fazendo um debate a respeito disso, porque a narrativa do prefeito, desde quando ele assumiu, é que não consegue repor nem a inflação do salário dos servidores por conta que a prefeitura está no teto do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas esse documento, esse relatório de gestão fiscal desmente isso, porque o teto, né, o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal é 51,3%. E parece que a prefeitura hoje compromete 43,86% com a folha de pagamento. Então, de toda a arrecadação, a prefeitura não chega a 50%. Não chega a 50%. Para os servidores. Com o pagamento da folha de pagamento, né? Então tem uma margem, né? Por que o prefeito não repõe nem a inflação? Por quê? A gente tem uma tese, né? A tese do modelo neoliberal, que na verdade está por trás disso, que inclusive liga com aquilo que a gente falou antes, né? Com o processo da terceirização e da privatização dos serviços públicos, que é privatizar tudo aquilo que é público no Brasil. E a gente levanta aqui a questão do artigo 6º da Constituição, que é aquele que garante ao povo brasileiro, que garante a todos nós os direitos sociais, né? Educação pública de qualidade, saúde pública através do SUS, moradia, aposentadoria, assistência social, segurança, transporte. Tudo isso são direitos sociais, né? São responsabilidades do poder público que ele deveria, através dos impostos, através da arrecadação, suprir para a população. O que está acontecendo é que eles querem privatizar todos esses serviços. O Sindicato dos Servidores deve estar atento a essa questão, tá? O sindicato entrou em contato com a gente, né? O Donizete, né? O Donizete escreveu aqui no nosso WhatsApp, dizendo o seguinte, que a prefeitura alega que não tem dinheiro, mas na verdade isso não é verdade. Isso é uma mentira. O sindicato está tentando mostrar isso através de números, que a arrecadação da prefeitura é suficientemente grande para dar conta das responsabilidades. Que essa questão da terceirização nada mais é do que uma questão ideológica do prefeito. O prefeito, ideologicamente, é atrelado ao modelo neoliberal. E não é só o modelo neoliberal, né? A gente vai trazer um assunto aqui, que é o assunto da militarização das escolas, que parece que o Nogueira não é só atrelado ao neoliberalismo, mas agora está atrelado também ao bolsonarismo. Ô, Ricardo, e para poder resolver esse problema, o prefeito quer vender patrimônio público. Um dos projetos deles é vender áreas públicas, áreas que estão travadas e tal. Que parece ele. Primeiro tem a questão do confisco, né? De quem tem problema com área que está lá parado, devendo e que não trabalha essa área. A outra é de pegar essas áreas e vender para poder pagar a dívida. Eu não sei se o prefeito quer vender essas áreas para pagar a dívida ou para dar reajuste para o funcionalismo. Acho que ele está pouco se lixando para isso. Porque para poder fazer as obras que ele está propagandeando, ele está pegando empréstimos no setor bancário. Parece que já foram quase 700 milhões de reais pegos emprestados do setor financeiro para poder financiar obras com as quais ele quer disputar a eleição do ano que vem. Salário dos servidores, financiamento dos serviços sociais importantes para a população, parece que esse dinheiro dos empréstimos
Não está sendo usado para isso. Para isso, ele vai rolando com essa narrativa, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. E a questão dos servidores, né? A questão desculpa, dos terrenos, é uma coisa que eu acho que ele está querendo vender, Paulo Honório, não é para aumentar a arrecadação da prefeitura ou para fazer obras e financiar serviço social, e muito menos para dar reajuste para o funcionalismo. O que ele quer fazer é juntar lá os 80 milhões de reais para poder colocar o centro administrativo de pé. Que é um negócio extremamente necessário hoje em dia em Ribeirão Preto. Principalmente na crise que está e no local, né, onde está. De novo, vou repetir, não acho o centro administrativo uma coisa ruim, acho que até boa, porque economiza recursos da prefeitura, mas desde que a prefeitura tenha condições para isso. Então, assim, o prefeito, ele já está vendendo, a Câmara de Vereadores já aprovou vendas de terrenos públicos, de imóveis da prefeitura, para levantar. Parece que ele não está conseguindo vender, porque parece que o mercado imobiliário está em baixa. Sim. Então a prefeitura já está autorizada a vender, mas não está conseguindo. E existe uma lei que foi aprovada, inclusive, foi sancionada pelo prefeito, que é uma lei do vereador Jorge Parada, do PT, que permite que a prefeitura tome de volta algumas áreas que parece que são, acho que mais de 1.000 terrenos, áreas públicas da prefeitura, que estavam no regime de comodato, sendo usadas por algumas entidades chamadas sem fins lucrativos. Dentre essas entidades, algumas entidades representativas de Ribeirão Preto, essas entidades onde as pessoas de classe média alta, os ricos, eles acabam fazendo Lions. Tipo isso. Exatamente. Parece que são assim mais de 1.000 áreas nesse sentido, que não estavam sendo usadas, porque a pessoa pega o comodato da prefeitura para usar durante 30 anos para fazer atividade beneficente, né? Filantrópica. Sim. Mas parece que tem posto de gasolina construído em cima desse terreno. Parece que tem balcão. Posto de gasolina dando gasolina aí, por aí a gente não tá Parece sabendo. que tem balcão de empresa construído sobre esse terreno, casa particular construída em cima desse terreno. E tem muito caso assim, por exemplo, a entidade tem um sonho de criar um troço, pede, ganha, e depois não dá certo e fica lá parado. Né? Primeiramente você pega por 30 anos, depois você renova por mais 30, vira seu, né? Enquanto isso, assim, a prefeitura tentando vender, confiscando esses, parece que o prefeito faz um cálculo de 10.000 imóveis na cidade que não paga IPTU há 5 anos, que tem os imóveis abandonados, até qualquer cidadão, por exemplo, pode denunciar esses casos, e ele quer pegar todos esses imóveis, quer tomar de volta esses terrenos em comodato com essas sociedades filantrópicas, e a pergunta que fica no bloco é por que ele quer fazer isso? Ele quer vender tomar para si todos esses terrenos e vender para quê? Será que é para construir moradia popular, Paulo? Então, eu acho que seria esse projeto de fazer um levantamento geral aí na cidade dos imóveis, das terras da cidade, isso é importante, Ricardo. Isso porque com tem certeza. muita coisa abandonada e só gerando especulação imobiliária, ou nada, né? Simplesmente abandonado. O cara lá tem uma dívida, ele não consegue pagar, não consegue fazer mais nada e fica lá aquele monstrengo. Você anda nos Campos Elíseos, nos bairros mais tradicionais, está parecendo uma cidade desolada, né? Assim, uma cidade de ninguém. Então é importante fazer um levantamento disso para poder dar função para essas áreas. Né? Aí você falou tudo, né? Ó, perceba, se você tem mais de 1.000 áreas na cidade, irregulares, que a prefeitura pode tomar de volta, se você tem mais de 10.000 imóveis que você pode confiscar, nós estamos falando aí de um número grande. Um número que pode, por exemplo, dar conta do déficit habitacional na cidade, né? A gente estava ontem, a gente vai falar um pouquinho aqui da missão, que foi o processo que passou lá nas comunidades. A gente tem hoje, já demos esse número aqui, né? Que inclusive é um número subestimado, né? De 70 mil pessoas vivendo na condição de sem teto em Ribeirão Preto. Então, se você tem uma condição dessa de avaliar esses terrenos, esses imóveis, e tem condição de fazer política pública de moradia popular, é inadmissível que isso esteja acontecendo, de vender esses terrenos, vender essas propriedades para construir um centro administrativo. Será que o pessoal da comunidade Nazaré Paulista, da cidade Locomotiva, da Vida Nova União, vão poder morar no centro administrativo do Nogueira? E enquanto isso, também na administração, a questão da aposentadoria, né? O Nogueira está parcelando os benefícios. Eu não sei se quem nos vê, eu leio, né? Porque eu assino o Jornal Tribuna. Acho o Jornal Tribuna um jornal bom, do ponto de vista de informar as pessoas sobre o que está acontecendo em Ribeirão Preto. Tem algumas discordâncias da linha editorial do jornal, mas é bom. E o Nogueira tem uma coluna lá quinzenal. Se o cidadão, deve ter alguém aqui que leia a coluna do Nogueira além de mim. Eu leio a coluna do Nogueira.
outras pessoas devem ler. Se você Se lê... a gente tem 10 pessoas que assistem o YouTube nosso, do Nogueira deve ter umas Deve 20. ter. O cara deve ter umas 25 pessoas que leem. Eu leio, viu, prefeito? Eu leio as suas colunas. E se você lê as colunas do prefeito, parece que você está vivendo na Ribeirão Preto das Mil Maravilhas. Depende de onde você olha, né? A cidade, segundo o prefeito, né, coisas que ele escreveu, a cidade está num ciclo econômico virtuoso, nunca antes vivenciado. Que bom. A cidade está saneando as suas contas, a cidade está arrecadando cada vez mais, a cidade está gerando emprego, a cidade está melhorando a segurança, ou seja, a limpeza urbana, está saneando o DAERP. Pô, tá um negócio, se você lê a coluna do Nogueira, você sai feliz nos últimos... Né? E por que vai parcelar o benefício dos aposentados? Essa é a que fica a pergunta. Se está tão bom, né? Se aquilo que é escrito na coluna, né, tá ótimo, quando você olha a realidade, por que Cargas d'Água, em agosto, o prefeito já ameaçou parcelar o salário dos servidores da Ativa? Agora... Só não parcelou por conta que o presidente da Câmara, talvez sob pressão e numa negociação ali, antecipou a devolução de 6 milhões de reais do orçamento da Câmara, que salvou o mês de agosto. Agora vai parcelar dos aposentados. 2.500 aposentados que recebem até mais do que R$ 3.500 vão receber em 2 parcelas. Uma no dia 1º de outubro e parece que a outra no dia 15. Eu não entendo. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Mas é assim, importante os aposentados aí tentar entender isso, porque eu conheço vários aposentados, Ricardo, que Nogueira era a paixão deles, né? O modelo do PSDB nunca enganou ninguém. Era essa questão, né? Agora está vendo na prática como é que é a administração. Nós vamos entrar mais nessa questão, aprofundar mais no modelo. Vamos passar para outra questão que é muito importante, que é a militarização das escolas municipais. Tem um projeto em nível nacional e o Nogueira está querendo trazer para cá pelo menos dois desses modelos, né, Ricardo? 3, né, na verdade? São 3 escolas. 3 escolas. Na periferia. Maria Casagrande, que é aqui do nosso lado. Nelson Machado. Nós estamos aqui. A escola no Jardim Aeroporto, que eu não lembro o nome, se alguém lembrar pode escrever aí também. E uma escola que fica no Salgado Filho. Parece que essa escola no Salgado Filho é até a escola que o Felipe trabalha. O Felipe aqui legal. do blog dá aula nessa escola no Salgado Filho. Honorato de Lucas. É importante, Felipe lá. O Felipe vai ser militarizado, né? Esse negócio, a gente já falou na semana passada, acho que na retrasada, que esse caso da militarização, ela carimba o B17, bolsonarista, na testa do Nogueira, né? Nogueira é neoliberal, não precisa falar mais nada, terceirizando os serviços públicos, privatizando tudo que pode, vendendo patrimônio público para construir um elefante branco desnecessário, mas ele também é bolsonarista, né? Ou não seja bolsonarista, mas pelo menos é oportunista para tentar navegar na onda bolsonarista, porque essas escolas militares é uma onda nacional de crescimento da extrema-direita, é uma bandeira do governo Bolsonaro, é uma tentativa de tentar mascarar o processo de destruição da educação pública. Porque o que o governo Bolsonaro tem feito é reduzir o investimento da educação pública de maneira geral. E se nós olharmos para o ensino superior e técnico, então é um descalabro. E quando falava, até pouco tempo ele fala ainda da questão da ideologização das escolas, sim, isso é mais do que isso, né? Tutelar as escolas com uma formação extremamente rígida e diferente dos padrões naturais, né, das famílias, né? Os bolsonaristas, eles costumam alegar que nós todos somos ideológicos, né? Todo mundo é. Agora, sim, esse daí também é muito mais do que Eu acho que a gente nunca teve um governo tão ideológico quanto esse. É um governo ideológico, né? E essa é uma bandeira ideológica. Agora, ela tem consequências graves, Paulinho, porque assim, não é só aqui em Ribeirão Preto, no Brasil inteiro, onde essas experiências estão sendo colocadas, elas são colocadas com base no IDEB, né? Que é o índice que esses alunos e essas escolas apresentam em avaliações externas. Você pode ver que sempre quando você vai olhar esses índices, as escolas de periferia, onde a população mais pobre tem acesso, são as escolas que têm mais problemas nesses índices. Claro. Você pode ter duas leituras. Uma, você pode dizer assim, pobre, realmente pobre não tem jeito mesmo, né? Porque você vê lá, a escola de pobre é a que tem o índice menor. Mas você pode ter um outro olhar, que a escola, que é o instrumento público que está sendo colocado nos bairros mais pobres, ela necessitaria, por isso mesmo, de ter investimentos melhores. Mais investimento, na questão pedagógica, pedagogias diferenciadas, né?
para você entender, trazer a comunidade externa para dentro da escola, ou seja, seriam escolas prioritárias. E essas escolas nunca foram prioritárias. As escolas prioritárias na educação pública são as escolas centrais, são as escolas dos bairros melhores, onde mesmo os alunos de classe média remediada, essas escolas que ficam em bairros de classe média, públicas, elas recebem dinheiro a mais por causa da APM, porque os pais e mães conseguem dar dinheiro para a escola. Então a escola tem um nível melhor. As escolas de periferia são abandonadas. Ricardo, e aqui em Ribeirão Preto? E é onde estudam os negros, os pobres, né? Os marginalizados. E aqui em Ribeirão Preto, essa questão é nova, porque a gente não experimentou a militarização ainda, mas já desde 2013 tem uma onda dessas aí. Sim. Em Goiás, hoje já tem 50 escolas militarizadas. Exato. E a perspectiva que tem lá, a análise que tem lá é que, de acordo com os índices, a escola ela sai do zero lá de ruim, ela vai lá para cima. Ela melhora muito. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui exemplo do Nelson Machado, que é uma das que tem um índice menor de aproveitamento. Ela vai ser militarizada e ela vai se transformar. Aí a pessoa pensa, então é bom, né? Não é? Sim. Só que o pessoal que estuda ali hoje não vai estar estudando aqui o ano que vem quando estiver militarizado. Por quê? Porque quem vai estudar lá vai ser o pessoal que tem a tendência para isso. Os filhos dos militares, os amigos dos militares. E o coitado que mora aqui no bairro, que não se encaixar, ele rapidinho ele é expulso da escola. Então vai ser feita uma peneira nessas escolas, onde vai ficar somente aqueles que têm vocação militar mesmo. E aí ela cresce. Ou seja, quem mora aqui, quem vive aqui no bairro, ele não vai aproveitar dessa escola. Exatamente. Então, assim, tem que ser falado a realidade. Pelo menos é isso que tem acontecido em todo lugar que está sendo colocado esse modelo de escola militarizada. Então, a gente não se iluda. Alguém vai falar assim, não, mas está uma bagunça a escola, aluno não respeita, é bom porque tem que ter rigidez e tal. Nada, filho. Ninguém vai fazer isso, porque o modelo ele só oprime. Só vai ficar lá quem topa ser oprimido. E essa narrativa, ela não é verdadeira. Dizer o seguinte, você vê as escolas da periferia, elas vão mal, não tem disciplina, então precisa disciplinar para melhorar. Essa questão da disciplina, ela é relativa. Se a escola se leva a sério, o governo leva a escola a sério, os investimentos se levam a sério, os profissionais que trabalham ali são levados a sério, tem boas condições de trabalho, ou seja, todo um conjunto que constrói a escola, que constrói a disciplina. Eu não canso de dar os exemplos aqui, não é só porque eu trabalho lá, mas os exemplos dos institutos federais. Os institutos federais, Paulo Honório, eles são colocados nas cidades de grande, médio e pequeno porte, nas regiões mais pobres, nas regiões mais carentes. E, obrigatoriamente, 50% das matrículas que o Instituto Federal recebe são de alunos oriundos da escola pública. Portanto, os alunos pobres e de periferia estudam nos institutos federais. E se você pegar a disciplina, se você pegar o comportamento dos alunos, o interesse que eles têm pela educação e os resultados do Instituto Federal são melhores do que as escolas militares, são melhores do que as escolas particulares. Quando você compara com os iguais, sim. Exatamente. Então você tem que levar a educação a sério. O que acontece nessas escolas é que muitas vezes os alunos eles já são estigmatizados. Os alunos do Salgado Filho, do Jardim Aeroporto, qual é a relação que tem com a polícia lá? Qual é a relação que a sociedade ribeirão-pretana tem quando olha para esses bairros? Traficantes, né? Criminalidade, né? Marginalização. E aí você coloca a polícia militar dentro dessas escolas para dar a disciplina da polícia militar. Não tem nada contra a disciplina da polícia militar, mas desde quando se eu quero ser policial, colocar o meu filho numa escola militar, eu vou lá e coloco lá. Agora, esses alunos, o que acontece? Mão para trás, cabeça baixa. Você acha que um aluno, por exemplo, um aluno negro que usa um dread no cabelo, ou uma aluna que usa uma roupa que ela viu na televisão, que ela uma roupa colorida e tal, que as pessoas usam, né? Porque gostam, que se identificam, vai ser bem tratado nessa escola? Por exemplo, se acontece dos alunos quererem fazer, por exemplo, uma reivindicação para melhorar alguma coisa na escola, uma reivindicação política, como é que funcionaria os grêmios estudantis de uma escola militarizada? Então, vai ter que pagar para ver, né? Pelo jeito, já vai ser implantado e Ribeirão Preto vai ter essa experiência. Vamos Porque aguardar. a gente precisa entender que a extrema-direita hoje está no poder, essa é uma bandeira ideológica da extrema-direita, mas nós não vamos nos cansar de dizer aqui que essa bandeira ideológica, por trás dela se esconde um processo de destruição do ensino público, destruição da educação pública através do corte de investimentos. Essa é a verdade. Ricardo, voltando na análise da semana, essa semana, ontem, dia 28, teve a segunda missão
que é uma iniciativa da União dos Movimentos de Moradia e da Central dos Movimentos de Moradia, para verificar a violação dos direitos de habitação, direito à moradia na cidade de Ribeirão Preto. Foi visitado 4 comunidades e você acompanhou um pouco, nossa, assim, o blog acompanhou desde antes até ontem no evento, e nós vamos continuar divulgando esse processo. Exatamente, foi uma coisa muito legal, né? A segunda missão, né? Segunda. É o segundo ato que acontece desse jeito, lideranças da União Nacional de Moradia, da Central de Movimentos Populares, até o próprio Benedito Barbosa, que é uma liderança nacional da Central de Movimentos Populares, esteve aqui, lideranças aqui de Ribeirão Preto, advogados populares e a própria comunidade, né? GG, O GG, cara, foi muito legal. E assim, começou com um café da manhã e um ato inicial na comunidade Cidade Locomotiva. Depois teve um encontro e um almoço na comunidade Nazaré Paulista. Depois eles visitaram, se não me engano, a Vida Nova União e a Comunidade do Bem. Não foi isso? Sim. São 4 comunidades que foram visitadas ontem e vai ser feita uma relatoria. Tinha lá arquitetos, o urbanista Mauro Freitas, nosso companheiro, amigo aqui do blog. Vai se fazer uma relatoria. Parece que o promotor, o promotor da habitação, né, o Vanderlei Trindade, esteve na Cidade Locomotiva. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, gravamos a fala dele e ele disse, isso é importante, né? Ele disse que cada pedido de reintegração de posse, que esse é um dos principais problemas de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem mais de 100 favelas, 100 comunidades, 80 delas já com pedido de reintegração de posse. Isso significa colocar pelo menos 50 mil pessoas nas ruas da noite para o dia. Parece que essas pessoas acham que as pessoas pobres vão desaparecer, né? Você tira elas do lugar e elas desaparecem por milagre. Se você tirar elas de um lugar, elas vão ocupar outro, porque elas não têm para onde ir. Então esse é um problema gravíssimo. O promotor disse, nós temos isso gravado aqui, Paulo Honório, no nosso canal do YouTube, que cada reintegração de posse que chegar na mão dele, ou que chegou, ou que vai chegar, eu não sei, pelo menos é o que ele falou, ele vai primeiro ver a possibilidade de regularização fundiária, que é o que está previsto em lei, no Estatuto da Cidade, né, que é tentar manter as pessoas no mesmo lugar onde elas estão, fazendo a urbanização daquela área e podendo harmonizar aquela região no bairro onde ela já está inserida, porque isso melhora a vida das pessoas, elas estão acostumadas no lugar onde elas moram. Então, o Vanderlei Trindade disse isso. Quando chegar na mão dele, ele vai ver a possibilidade de urbanização, e só quando for um caso excepcional, de um lugar que tem risco ou que não tem jeito, ele vai dar a reintegração de posse, mas, ao dar a reintegração de posse, ele também vai tentar equacionar a reintegração de posse com o direito de moradia daquelas pessoas. Importante isso, né? Muito importante, porque ele não tem outra saída hoje, né? Sim. Você falou aí mais de 100 comunidades. Se for fazer reintegração de posse naquelas que estão já com um processo, Ribeirão vai explodir. Vai explodir de gente na rua, gente por aí, ocupando outros espaços, né? Então, e como é importante... Se o promotor, a função do promotor é zelar pela comunidade, não é? Zelar pelo direito, né? Pelo direito, e assim, direito da coletividade, da cidade. Exatamente. Porque a gente estava explicando ontem, tinha até um morador lá da favela da família dizendo o seguinte, que ele tinha, junto com as pessoas, invadido a área, né? Lembra que estava conversando com isso, né? Eu disse para ele, você não invade uma área que não está cumprindo o seu dever social, a sua função social. Você ocupa essa área. E a lei garante isso, né? Parece que a Constituição ainda está em vigor, né? E a Constituição diz que se a propriedade não respeita a sua função social, ela tem que ser destinada para políticas públicas, não é? A moradia, a terra, não é isso? Então, se um terreno está abandonado há anos e as pessoas precisam morar, então você tem um conflito entre o direito de propriedade e o direito de moradia, o direito de existência. Nesse conflito, quem tem que atuar? As instituições. Então, o promotor entra exatamente nesse conflito. Ele vai pesar o direito de propriedade com o direito de moradia. E as pessoas que não têm onde morar na rua, elas vão, durante um certo tempo, ocupar essa propriedade que não está cumprindo o seu dever social, a sua função social. E o que o promotor tem que fazer? Exatamente o que ele falou. Olhar o que está acontecendo e ver se é necessário. O poder público, por exemplo, tem instrumentos para comprar essa área e destinar essa área à moradia popular. Então, esse é o papel do promotor. Foi muito importante ver isso lá. E a gente acabou dizendo isso para o companheiro, né, que mora na favela da família, que já teve problema em 2011, e ele entendeu, né? Outros relatos importantes, a gente conversando com o pessoal da Nazaré Paulista, né?
Aí eu lembrei daquela música do Zé Geraldo, que diz, olha lá aquele prédio, moço, que eu que ajudei a levantar, porque ele falou exatamente isso para mim, pro Paulo Honório. Ele falou assim, ó, eu ajudei a construir quase todos os prédios da Fiuza, e eu não tenho onde morar. Essa casa minha aqui, o trator pode passar por cima a hora que quiser. Um outro depoimento que uma moça, né, que ela, isso acontece na vida da gente, ela acabou se divorciando do marido, e isso foi um processo doloroso na vida dos dois. E quando você se divorcia, o que você vai fazer? Cada um vai seguir a sua vida. Só que eles não têm condições de fazer isso. Porque se cada um seguir a sua vida, eles morrem de fome. Então, mesmo divorciados, eles estão sendo obrigados a conviver no mesmo espaço. Então, isso são coisas que você só aprende, você só vê quando você está lá. Por isso é importante o promotor, o defensor, o juiz na comunidade, para ele sentir, né? Porque a lei, a frieza do papel, do processo, sim, ela não te dá uma visão daquilo que exatamente realmente é. Então, é muito importante, eu acho que foi legal o promotor ter ido acompanhar lá. Né? Sim. E o que a gente tem que entender é o seguinte, a instituição, ela é feita por homens, né? E a instituição, geralmente, ela faz o seguinte, ela acaba defendendo, tomara que a gente aqui inscrevendo no canal, hein? Ó, escrevendo direto, hein? A gente está ao vivo aqui no Facebook, quando a gente grava no YouTube, nós estamos fazendo ao vivo no Facebook. Vamos tentar ver se a gente resolve. Vamos ver o que a gente resolve aqui. Pausa. E aí é o seguinte, né? Essas instituições, enquanto o Paulinho resolve aqui, essas instituições, para elas cumprirem o seu papel de direito, elas precisam ser, às vezes, pressionadas. Então, assim, na verdade, a direção do negócio é assim, a população e a sociedade se mobiliza, a sociedade coloca uma demanda e ela obriga a instituição a cumprir o seu dever. A fala do promotor, ela é importante, mas ela já reflete uma coisa muito interessante, que eu acho que passa pela cabeça do prefeito, eu acho que passa pela cabeça do promotor, passa pela cabeça da justiça, das pessoas que lidam com isso. A demanda por moradia, Paulinho, a pressão social que esse assunto está causando, ela já é impossível de ser escondida. Então, assim, quando a água começa a subir, as pessoas começam a se movimentar. Você sabe o que eu acho que é mais importante? Assim, que eu acho que toda a sociedade deveria perceber isso. Que as comunidades aqui em Ribeirão Preto, elas têm uma característica importante. Ela está se auto-organizando. E ela, inclusive, está arrumando saídas alternativas para poder resolver o problema. Então, por exemplo, quando lá na Nazaré, que eu tenho um pouco mais de contato, você vê o pessoal está assim, extremamente enraizado lá. Sim. O pessoal se cotiza para poder fazer uma melhoria na rua. Então o cara não vai lá resolver o problema dele individualmente. Ele resolve da coletividade dele lá mais próxima. Eles têm um grupo de WhatsApp lá. Quando está vazando água em qualquer parte da comunidade, coloca no Zap, no instante tem lá uma turma para poder resolver o problema, para poder ajudar a resolver. Então é super importante isso. E assim mostra que nós estamos numa situação seguinte. O ideal seria não estar lá. Como não existe nenhuma outra alternativa, não tem produção habitacional, não tem nada em relação a isso aqui em Ribeirão Preto, sim, o pessoal tem que se virar lá onde está morando. E assim, a justiça, o poder público, ele deveria dar garantias de que aquele lugar lá, o cara, por um determinado período, ou dar uma posse definitiva, ele pode melhorar a situação. Porque o que acontece? Muitas vezes o cara lá fala assim, por que o cara não melhora lá o barraco dele? Porque ele tem medo que amanhã o cara vai lá com o trator e derruba tudo. É isso. E o dinheiro que ele tem é o dinheiro da vida dele. É o dinheiro da vida dele. Às vezes a pessoa não consegue entender que o cara, quando ele investe R$1.000 num barraco, sim, é um dinheiro assim de um ano de investimento. Exatamente. Então a referência que às vezes algumas pessoas têm em relação à vida dos outros que moram nessas comunidades é muito difícil de controlar. A gente insiste em falar, nós vamos falar o tempo todo, nós vamos continuar insistindo para poder tentar colocar um pouquinho, pelo menos uma sementinha na cabeça de cada um, que as pessoas que moram lá têm direito à vida. Não precisa de ser assim. Quem disse que uma pessoa pode viver sem casa? Não pode. Exatamente. Tem espaço para todo mundo. E resgatar esse valor humano, resgatar esse olhar humano é o nosso compromisso. Tem muita gente que entra aqui, Paulinho, você sabe que tem muita gente que entra aqui xingando a gente, né? Tem importância. Porque o pessoal parece que algumas pessoas ainda estão, né, repletas de ódio e de, assim, em vez de buscar solidariedade, busca a competição, né? Quer realmente que o outro se ferre, né? E parece que
toda a relação humana hoje está sendo relativizada. A gente, às vezes quando o cara entra xingando demais, a gente tira ele daqui, porque eu vou ficar xingando também não. Se o cara quiser discutir, tudo bem. Mas a nossa posição aqui, muita gente pergunta o que a gente é, Paulinho. Se a gente é de esquerda, se a gente é de direita, o que a gente é? Acho que a gente é humano, né? A gente defende aqui um projeto de humanização da sociedade, humanização da economia, humanização da política, que é ter um olhar, que acho que é um olhar cada vez, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho, que é um olhar cada vez mais importante, porque a situação do mundo e do Brasil, ela está terrível e ela está piorando. E quando isso acontece, se você não tiver um olhar humano, a outra opção é a guerra e a morte. Bom, nós não vamos aprofundar aqui agora, não. Nós Mas somos de isso. esquerda? Ué, eu não sei se isso chamar esquerda, tá bom. A esquerda marxista, socialista, revolucionária critica a gente e a direita também, né? Eu me considero de esquerda, e me considero muito mais humanista. Só para dar uma resposta para quem pergunta pra gente aí. Acho que o Blog Costa não é isso. O Blog Costa não é um blog humanista. Não, a gente acredita que todo mundo tem direito, todo mundo tem direito a ser feliz nesse mundo. Defendemos Assim, os direitos humanos. outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é ateu. E a pessoa falou assim, você que acredita em Deus e tal, você tem coisas que é diferente e tal. E a gente estava falando, conversando. O Deus que a gente acredita, Ricardo, assim, é que a felicidade, o céu tem que ser aqui na Terra agora. Nós não vamos fazer as coisas para poder, então quando eu passar daqui eu vou ter a minha plenitude. Não, as pessoas têm que ter direito de ter vida e vida boa, vida em abundância aqui na Terra, nesse nosso período. Porque é possível, cara. Sim. Falaram para vocês, cara, que não pode. Então, vou lembrar também, um dia eu estou conversando com um parente, falou assim, mas você também, né, bicho, você também quer arrumar casa para todo mundo? Pô, por que não? Quem me falou isso, mora numa casa que tem quase 200 metros quadrados e ainda mais um terreno enorme. Tudo bem, né? Nós estamos aqui numa sociedade que tem a livre iniciativa, tal, a propriedade privada, mas assim, é possível. É possível. É possível? Não é possível. É necessário que as pessoas tenham direito a viver, a ter felicidade também. Por que só um pode rir? A gente até tem vídeo gravado aqui, se quiser saber um pouco mais do nosso pensamento, a gente defende aqui os direitos humanos. Então é isso, assim. Um conjunto de direitos humanos que a gente já explicou muito bem. Se isso for de direita, não tem, pode ser, se for de esquerda, mas a gente quer que todo mundo tenha oportunidade, tenha felicidade também. Ricardo, vamos passar para outro tema? Teve um congresso de saúde pública aqui em Ribeirão Preto. É uma ONG, né, que é a Associação Paulista de Saúde Pública, um pessoal que faz um trabalho sensacional. Esse evento está acontecendo desde o dia 17 de agosto, eles já passaram pela comunidade Cidade Locomotiva, a gente esteve lá e fez a reportagem. Depois eles passaram pelo Centro Orumilá. E nesse final de semana aconteceu no Centro Pop, que é o local onde atende moradores de rua. E no próximo dia 5 de outubro vai acontecer no assentamento Mário Lago. O que essa ONG faz? Ela se reúne com o pessoal, principalmente o pessoal que socialmente fragilizado, para construir caminhos e ferramentas para esse pessoal se organizar e poder acessar os seus direitos. Dentre esses direitos, o direito à saúde pública, que tem que ser prestado obrigatoriamente pelo SUS. Então tem pessoas ali que não têm documentação e que precisam fazer a sua documentação para ter acesso à cidadania, para ter acesso à saúde. Tem pessoas que não sabem o encaminhamento que elas têm direito a ser atendidas no posto de saúde. Pessoas em comunidade, por exemplo, que não têm endereço. Então, como é que uma pessoa que não tem endereço, mora numa comunidade, ela pode ter acesso a uma escola, ao posto de saúde? Ela tem que ir no assistente social, e o assistente social vai fazer uma declaração dizendo que ela mora na comunidade, e a partir daí os filhos dela e ela têm acesso. Então é um trabalho sensacional. Um trabalho de roda de conversa, esse pessoal senta com as pessoas, troca informações, ouve o que essas pessoas têm a dizer, aprende junto com elas e ensina. Então é um processo assim que tem acontecido. Tem amigas nossas, a Dalila, a Fernanda Vendramin, que é uma colega do blog, esse pessoal que atua na área da saúde, está fazendo um trabalho sensacional. E no próximo dia 5 de outubro, a gente cobriu o primeiro, que foi na comunidade da Cidade Locomotiva, e a gente vai cobrir o último, que vai ser no assentamento Mário Lago. Muito necessário. Muito legal, muito legal, muito bacana. Ô, Ricardo, também, assim, nessas coisas legais aí que acontecem, teve um encontro na Câmara Municipal falando sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que é uma iniciativa da deputada Marcelia. Isso, porque ela está trazendo uma experiência da cidade de Araraquara, que a prefeitura, como poder público, ela tem que fazer compras governamentais.
Sim. Isso, então a prefeitura. Então, esse processo de compras governamentais, ele pode ser um instrumento. Você fala assim, por exemplo, compra para alimentação para uma creche, para uma escola. Tudo. Então, o poder público precisa comprar coisas. Certo. Desde material de construção até alimento, ele precisa, material de escritório, precisa comprar coisas. Esse ato de comprar, ele pode ser um instrumento de geração de renda, ele pode ser um instrumento de inclusão social, ele pode ser um instrumento de geração de crescimento econômico. Dependendo de onde compra. Dependendo de onde compra e dependendo da política que essa prefeitura faz, que esse poder público faz. Um dos exemplos é a compra de alimentos orgânicos da agricultura familiar para fornecer para a merenda escolar. Existe uma lei nacional que foi criada no governo Lula, né, que incentiva ou que obriga que uma parte da merenda escolar seja comprada da agricultura familiar, que é o PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos. Esse programa tem sido enfraquecido ano a ano e ele precisa ser retomado. Então, esse projeto que a deputada Marcelia do PT de São Paulo tenta trazer para a cidade de Ribeirão Preto, que já é uma experiência em Araraquara, ele é muito importante. Porque nós temos aqui nas franjas urbanas de Ribeirão, e isso acontece em toda a cidade, produtores orgânicos, produtores familiares, pequenos produtores. E eles precisam ser incentivados, porque isso gera muita renda e gera inclusão social. Um dos casos aqui é o assentamento Mário Lago, que a gente acabou de falar dele, que tem uma cooperativa que já fornece alimento para a merenda escolar de Franca. E poderia fornecer para Ribeirão Preto. E né? segundo os dados que ela colocou lá, que o Mário Lago tem condição de fornecer alimentação para a cidade toda. Para a cidade toda. E tem que fornecer para a cidade de Franca, porque Ribeirão Preto não faz esse tipo de contrato, né? Pelo menos com o Mário Lago. E pode ir além da agricultura familiar. Você pode fazer projetos de economia solidária, que é algo que a gente defende aqui, de gerar renda e gerar inclusão social nos bairros, favorecendo cooperativas populares de economia solidária que produzem determinados produtos que são de interesse do poder público, e o poder público pode fazer as compras governamentais desses pequenos cooperados e incentivar a distribuição de renda, a geração de renda e a inclusão social. Que é uma coisa que a gente defende, por exemplo, na região do Jardim Aeroporto. De fazer um projeto de economia solidária, que a gente já defendeu isso aqui no blog, lá na região do Parque de Exposições, que é o Elefante Branco abandonado, que poderia se trazer para lá incubadoras de empresas, de cooperativas de economia popular, escola, uma escola técnica para ensinar as pessoas como é que faz economia, né? Como é que produz as coisas. Ou seja, uma infinidade de coisas, Paulinho. Eu ia trazer aqui, acabei esquecendo, livros que nós estamos lendo de economia solidária, do Paul Singer e outros autores. Paul Singer até já faleceu, mas é um dos principais autores da economia solidária, que acho que é uma coisa que a gente precisaria aprofundar aqui no blog. Trazer as pessoas. Vou te contar um segredo, então. Esse encontro que teve foi na segunda-feira passada, lá na Câmara Municipal. Sim. E eu fui lá para poder pegar uma fala da deputada, para poder tirar algumas fotos. E eu cheguei um pouquinho mais cedo lá. Cheguei, procurei o local e entrei no salão lá no plenário da Câmara. Não foi no puxadinho Wilson Antônio? Não, foi no plenário mesmo. Tá. Aí cheguei, tinha um cara lá e o cara veio, você vai participar do encontro? Eu falei, vou. Aí o cara falou o seguinte, é o seguinte, eu sou da prefeitura, tal que o prefeito agora há pouco, e ele não vem. Ele falou assim, vai lá me representar. Eu não sei nada, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer aqui. Então, assim, é importante assim, o peso que as pessoas dão em cada coisa, né? Assim, é um projeto que tem dado certo, que poderia implementar desencadear várias outras coisas a partir dele aqui na cidade de Ribeirão Preto, e a importância que a administração dá. E esse encontro foi justamente para as administrações verem o modelo, ver o projeto, ver como é que funciona para poder implementar no seu município. Exatamente. E a importância que deu. Eu não vou falar quem é o cara, porque não vem o caso. Mas o cara falou assim, não tem a mínima ideia, sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que ele falou assim, vai lá e me representa. Então é um negócio assim, impressionante de terrível. Quem utilizou muito bem, infelizmente não pôde dar continuidade nisso, nas compras governamentais para incentivar geração de renda em pequenas cooperativas populares que podem trabalhar com material reciclado, que podem trabalhar com agricultura familiar, que podem trabalhar com qualquer produto ou serviço que essa cooperativa desenvolve e que o poder público possa comprar, foi a administração do Haddad em São Paulo, que trouxe grandes exemplos. E uma parte das pessoas que atuaram nesse setor na administração Haddad em São Paulo, hoje atuam na Prefeitura de Araraquara. Por isso que trazem esse know-how. Eu acho que a Prefeitura de Ribeirão Preto perdeu uma oportunidade de aprender. Mas tem tempo ainda. O pessoal... Ricardo, o Financial Times fez uma matéria essa semana e tem apresentado lá dentro daquele jornal,
que é especializado em economia, e que é a bíblia do neoliberalismo. da turma aí que gosta do mercado livre. O mercado financeiro, E eles mesmos estão já fazendo a crítica do modelo capitalista que está colocado no mundo, né? O Financial Times ele chegou a dizer que o capitalismo precisa de um reset. Significa parar e começar de novo. Zerar. Na verdade, essa crítica ao capitalismo, os economistas de esquerda, os economistas chamados keynesianos, você gosta dessa palavra, keynesiano, né? Legal. Keynesiano é um tipo de economista que diz o seguinte, que o Estado tem que existir, o Estado tem que intervir em certos setores da economia para diminuir as simetrias. Porque deixar só para o mercado ele é assimétrico, ele concentra a renda e ele aumenta a pobreza. Então, os economistas keynesianos dizem que tem que existir o Estado na medida certa para ir consertando os defeitos do capitalismo. Foi mais ou menos o que o governo Lula fez, né? Exatamente. Ele usou o Estado para aquecer a economia. Isso. Não mudou nenhum modelo estrutural, né? Isso. E o keynesianismo foi uma economia que surgiu, um processo que surgiu com Keynes, que era um dos economistas que pensaram no New Deal americano, que foi a recuperação dos Estados Unidos depois da quebra de 1929. Entre a década de 40 e a década de 70, que são chamados aí os 25, 30 anos de ouro da economia, o keynesianismo e esse projeto de o Estado atuar na economia para diminuir as simetrias, construiu o que a gente conhece de estados de bem-estar social. Dentro do capitalismo. Então você veja bem que não está falando de socialismo, nem comunismo, está falando de capitalismo mesmo. Exatamente. Que é o que se convencionou chamar na Europa de social-democracia. Que em boa parte é o que reflete a Constituição de 88 aqui no Brasil, com o artigo 6º principalmente, né? Educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade e aposentadoria e assistência social, que é o tripé do estado de bem-estar social. Então as pessoas elas têm, através dos impostos, né? Esses países de bem-estar social eles cobram uma taxa de impostos, principalmente sobre a renda, um pouquinho mais alta. Até países mais chamados liberais, como os Estados Unidos, a Inglaterra, cobram taxas de impostos sobre a renda mais alta do que nós cobramos aqui, porque a gente cobra sobre o consumo e não sobre a renda. E essa taxa de impostos é o que financia o tripé. Educação pública de qualidade universal, saúde pública universal para todo mundo e a aposentadoria. Que é exatamente o tripé que o modelo neoliberal está quebrando aqui no Brasil. Né? Só no Brasil. Né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Nós estamos quebrando a aposentadoria, a educação e a saúde. Então nós estamos dinamitando o nosso estado de bem-estar social. Essa crítica ela surgiu nos anos 70, quando o modelo capitalista começou a criticar esses modelos de bem-estar social, dizendo que eles não promoviam crescimento econômico sustentável no capitalismo. Destruir mais a população. Precisava privatizar isso aí para sobrar dinheiro na mão dos muito ricos, para que o mercado pudesse funcionar por si próprio. Os economistas de esquerda e os keynesianos, eles criticam o capitalismo desde os anos 70, nesse processo de concentração de renda, de privatização. Agora, depois da crise de 2008, são os próprios economistas liberais, defensores do neoliberalismo, que estão dizendo que aqui no Brasil e no exterior, o Financial Times simplesmente reverberou uma coisa que os economistas neoliberais estão dizendo, que esse modelo capitalista, financeiro, que na prática retira dinheiro do setor de investimento, então não se constrói mais empresas, não se gera mais emprego real, e todo o dinheiro que sobra na mão do capitalista ele coloca no setor rentista, no setor financeiro. E esse tipo de capitalismo está construindo um processo insustentável. Mas, Ricardo, não é o que me parece que é o que está acontecendo no país hoje. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso e vendo que o modelo que o Paulo Guedes está implementando, ele quer fazer aquilo que era antigo, antes de 1929, que você falou, e que acontece muito ainda hoje, que é o seguinte, uma hora vai dar certo. É isso? É isso. Não vou deixar estourar, porque assim, a tendência é o seguinte, piora, depois melhora. Exatamente. O Paulo Guedes, ele é, na verdade, um dos polos ideológicos do governo Bolsonaro. Então não tem, por exemplo, não tem projeto, não tem plano, não tem nada. Não. Então assim, deixa rolar, vamos diminuir o Estado, vamos arrebentar com tudo, vamos jogar tudo para iniciativa privada, uma hora vai começar a resolver. O problema é que é o seguinte, enquanto não resolve, que demora décadas, as pessoas morrem, as pessoas nunca resolve. Demora décadas, nunca resolve. Tem às vezes uma tendência, dá uma, né? Porque a coisa chega numa situação tão ruim que não dá mais para continuar ficando tão ruim. Então dá uma melhoradinha, que dá uma sensação de que deu uma melhoradinha. Não, mas exatamente isso que diz. Mas sem projeto, né? Mas é isso que diz o Financial Times. Antigamente dava certo. Por quê? Porque quando a economia ia quebrando,
e a situação da pobreza ia aumentando muito, o que os capitalistas faziam? Pegavam uma parte desse dinheiro e investia em setores da economia, com a ajuda do Estado. Aí entrava. Hoje não faz mais isso. Então o que o Paulo Guedes está fazendo? Ele está empurrando o Brasil para um abismo, porque a leitura que ele faz do capitalismo é uma leitura diferente do Financial Times. O que o Times fala? Hoje em dia não adianta você deixar dinheiro na mão do capitalista. Ele não vai investir no setor produtivo, ele vai investir no setor financeiro. Então o dinheiro está tomando o caminho, isso há muitos anos já, mais de 25 anos, saindo da economia real e indo para a economia rentista. E o próprio centro do capitalismo está dizendo que isso não dá certo. Por quê? Nunca houve uma concentração de renda tão grande na história da humanidade. A diferença entre ricos e pobres, os ricos cada vez muito ricos e a quantidade enorme de pobres cada vez mais pobres. Nunca houve uma destruição ambiental como está acontecendo agora. E nunca houve uma desindustrialização na periferia do sistema capitalista como está acontecendo. E no caso do Brasil, falta de investimento do Estado, né? Porque, por exemplo, Exatamente. sumiu o dinheiro para todos Exatamente. os investimentos. Se construía, por exemplo, de habitação até pouco tempo, hoje não tem mais investimento nenhum. Por exemplo, na crise de 2008, que foi a crise onde o sistema capitalista teve uma quebra e nós estamos vivendo consequências dela até hoje, o próprio crescimento da extrema-direita, ele advém da crise, porque quando a crise chega, as pessoas ficam sem sentido, né? Elas ficam com medo e procurando alguma coisa. E essa alguma coisa, geralmente, é alguma coisa de extrema-direita. Um líder forte, alguma coisa que dê respostas imediatas às pessoas. Alguém para eu servir e para Exatamente. eu poder ficar lá como servo do servidor voluntário. Isso né? já aconteceu em 29, tem acontecido aqui, né? O que acontece é que hoje esse cenário ele não tem perspectiva, por quê? Porque esse processo de desindustrialização em massa, ele não gera emprego. E não gerando emprego, as pessoas vão para a pobreza. Nunca houve tantos pobres e uma aceleração, né? E se você pega as perspectivas do capitalismo, não sou eu que estou dizendo, é o Financial Times que está reverberando palavras de economistas hoje, economistas defensores do modelo. Estão dizendo que se não houver crescimento econômico, por exemplo, na crise de 2008 que eu estava falando, na crise de 2008, quem salvou foi o Estado. Quem salvou os bancos falidos foi o Estado. Quem gerou emprego, gerou renda e fez com que a economia brasileira tivesse aquela perspectiva importante, mesmo dentro do modelo neoliberal, gerando renda, gerando emprego, através principalmente de instrumentos como o salário mínimo que o Lula fez, foi o Estado. Sorte que estava Lula na época, porque se fosse Exatamente. Então, assim, qual é o papel do Estado na economia? Tem certos liberais, que entram aqui no nosso canal, inclusive, eles defendem o fim do Estado, eles defendem cada vez mais o aprofundamento das políticas neoliberais, que é o que o Paulo Guedes está fazendo. O próprio centro do capitalismo está dizendo que isso não adianta mais, porque na natureza do capitalismo, cada vez que você deixa de investir R$1 na economia real, ou que você deixa esse real no bolso do capitalista, ele não vai investir na economia real, ele vai colocar no setor financeiro, que é o que vai dar o rendimento mais rápido para ele. E isso está acabando com a economia mundial. Né? Basta agora, o que a gente precisa de agora é chegar no momento em que a população comece a enxergar isso na prática. Já está enxergando. Agora parece que está anestesiado, né? Assim, aquele lance da história do tirano, né? Eu vou ter que servir o tirano para poder ficar no meu conforto. Exatamente. Então, a hora que o pessoal começar a perder familiar por questão de doença, por falta de condição de educação, sim, por falta de moradia, pela repressão, e essa semana, inclusive, o pessoal da direita experimentou repressão lá no Congresso. Eles tomaram uma intervenção militar. A hora que começar a ter todos esses... a perda do emprego, que já perdeu, né? A maioria da população, mais da metade da população não tem uma pessoa que tá ganhando renda dentro de casa, né? Então, essas questões assim, mais concretas, chegar na pessoa, eu acho difícil ter argumento ideológico que vai segurar essa população. E aí a juventude vai ter um papel muito importante. Semana que vem a gente vai entrevistar as meninas da juventude, aqui da juventude do PT. Elas vão vir aqui fazer uma entrevista com a gente. A juventude vai ter um papel fundamental de resgatar as utopias, porque o que o Financial Times faz, ele faz um relatório dizendo que esse capitalismo não dá certo. Quando ele pede o reset, quando ele pede começar de novo, ele quer começar de novo com as mesmas regras. Que diz o seguinte, não, temos que começar de novo, mas com as mesmas. Não, nós temos que começar de novo, pensar um outro modelo, uma outra forma. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, né? Já é uma crítica. Então, assim, o que vai acontecer amanhã, tem pessoas no mundo inteiro pensando nisso, forças políticas no mundo inteiro se movimentando, inclusive algumas delas vindo no Brasil, visitando o Lula em Curitiba, porque o Lula é um desses pilares, né? Como é o Papa Francisco, como é o Pepe Mujica, como é o Sanders nos Estados Unidos, como são algumas lideranças de esquerda na Europa, que tentam de novo pensar qual é o modelo que a gente tem que construir para fazer aquilo que a gente defende aqui, Paulinho, que é defender o ser humano.
Trazer o ser esperança, humano né? e trazer esperança para as pessoas. Legal, muito bom. Vamos em frente nessa batalha. Agora, assim, sem querer fechar aqui com um pessimismo, Ricardo, mas assim, a gente está vivendo uma barbárie mesmo no país, né? Essa semana teve duas notícias aí terríveis, né, do cenário nacional, que de certa forma, se a gente for pensar, é até, vou dizer assim, é bom que Também apareça. acho. Então eu acho Também que acho. assim que aparece. Onde já se viu a gente ter um procurador-geral da República admitindo que foi armado no Supremo Tribunal Federal para matar um ministro e se suicidar? Exato. Que tipo de pessoa é essa que está comandando o nosso país? Né? Quais são os valores que permeiam esse comando do país que a gente está vivendo hoje? E pior ainda, hein? Foi um promotor, não, um procurador colocado pela sua categoria, porque o Lula aceitou, a Dilma aceitou ele 2 vezes, porque foi indicado pelos seus pares. Pelos seus pais, a tal lista tríplice, né? Exatamente. Então, assim, é um absurdo. Eu fico pensando, se o cara que tem tanto poder desse tem uma atitude, tem essa condição de fazer isso no país, imagina os assessores deles, os colegas deles, os caras que vai pela onda. Ou qualquer guardinha aí com um revólver Então, na cintura, né? Que é o que tem acontecido em supermercados, em bancos e tudo mais, né? A gente está vivendo, assim, eu tenho aqui a minha conclusão, que ela não é o suprassumo da verdade, mas é só aquilo que eu sinto, né? E acho que cada vez mais pessoas sentem que esse processo de golpe, que nós podemos falar agora golpe, né? Porque o Temer assumiu que é golpe, a Janaína Pascoal assumiu que é golpe, esse pessoal todo assumiu o golpe. Cambada de canalhas. Nós estamos ao vivo. Falar palavrão não pode cortar, tá? Ao Não, vivo aqui no cambada mesmo. Fica assim, ó. Os caras vinham agora e dizer assim, não, era golpe sim. Isso é uma maior sacanagem. Essa é 2 vezes golpe. E esse golpe mostra que o Brasil está doente, né, Paulinho? Está doente. O que esse golpe fez, que foi jogar o país no precipício, nós estamos vivendo um precipício, na verdade nós estamos vivendo um hospício, né? Uma casa de maluco, né? Uma situação surreal, onde começa a semana com o ministro da Educação, que talvez é o mais despreparado, o mais mal educado, o mais arrogante, não é? E aquele que tem claramente uma questão pessoal junto à universidade e aos professores universitários. Só que lugar de resolver questões pessoais e sentimentais não é no MEC, né? Lugar de resolver questões sentimentais são nos profissionais que trabalham com isso, um psiquiatra, um psicanalista, né? É onde ele devia estar. Ele começa dizendo que vai caçar zebra, e ele chama o professor universitário de zebra, né? E diz o seguinte, eu vou caçar zebras gordas que ganham entre 15 e 20 mil reais, e ele ganha 19 mil. Então ele vai caçar a si próprio? Ele é uma zebra gorda, né? Então, assim, é um negócio de maluco, né? Que é uma perspectiva... Pra mim ele é uma anta. Pode ser? E gorda, Desculpa né? as antas, assim, perdão, que as antas não merecem. Então já começa isso, quer dizer, ele se coloca na condição de leão, ele é o leão que vai caçar a zebra. Ele é uma anta. Eu acho que isso aí é meio freudiano, então assim, é um cara que precisa de tratamento psicológico, e não está no MEC. E quando a gente acha que chegou no fundo do poço com essa declaração do ministro, vem o ex-procurador-geral da República e me diz que entrou armado no STF para matar um ministro do Supremo Tribunal Federal e se suicidar lá dentro. Imagina se isso acontece. Ele podia ter feito o inverso, né? Suicidava primeiro. E aí depois tentava matar. Ele é mais lógico. Teve gente que disse que ele não matou o Gilmar Mendes porque depois não tinha quem soltasse ele próprio da cadeia, né? Correram vários memes aí, né? Sensacional. Mas você vê, se o cara faz isso, o que aconteceria no Brasil em 2017? Nós já tínhamos um governo Temer que era um governo ilegítimo, do ponto de vista da popularidade, inclusive. Aí você tem um procurador-geral da República que mata o ministro do STF e se suicida dentro do STF. Acho que o Brasil ia estar... Eu não sei qual ia ser a perspectiva disso. Mas assim, nós estamos doentes. O que o Janot demonstrou na sua entrevista é que o Brasil inteiro está doente. E assim, eu acho que nós não estamos doentes. Nós estamos angustiados, né? E o que mais está acontecendo aí que a gente não passa pela cabeça da gente, né? Exatamente. Fico imaginando assim, o que está rolando por aí. Eu vi o filho do Theory, uma entrevista dele, ele falando assim, e ainda tem gente querendo que eu ainda acredite que foi um acidente que aconteceu. Não dá pra gente, né? Podemos pensar qualquer coisa. Boa parte disso tudo, dessa loucura que hoje a gente sabe que a gente está imerso, a gente deve ao Glenn e ao The Intercept, que tem mostrado algumas entranhas do processo
que é um processo totalmente irregular, ilegal, inclusive de maluco, porque tem algumas conversas ali que aqueles procuradores da Lava Jato fizeram que a gente vê que eles são doentes, né? Eles são doentes, eles não são democratas, eles não são estadistas, eles não são pessoas comprometidas com a democracia, né? E o Janot deu demonstração disso, o ministro da Saúde, da Educação dá demonstração disso. Então, assim, eu não sei quando que a gente vai sair desse pesadelo, mas eu acho que nós que consideramos que nós não estamos doentes, nós estamos angustiados. Talvez a nossa doença seja uma doença tanto quanto depressiva e angustiada de ver a situação que nós estamos vivendo. Mas eu acho que nós precisamos construir um jeito de construir uma escada, uma cordinha para tirar a gente desse buraco, porque nesse buraco de maluco não dá para continuar sobrevivendo, né? Precisamos de ter resistência e aguentar firme, porque essa tempestade vai passar, cara. Agora, assim, enquanto não passa, dá medo, né? Sim. Você tem que tentar segurar as circunstâncias, porque não é fácil. Mas, assim, nós vamos atravessar isso. É preciso ter uma consciência seguinte, nós estamos na defensiva. Tá, ué. Eles, a extrema-direita, esse pessoal antidemocrático, eles estão no poder e na ofensiva. E ficar na defensiva, fazer resistência, não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil. Então, assim, nós temos que ter consciência disso, nós estamos na resistência, na defensiva. Nessas eleições de 2020, tem muitas pessoas que ainda estão, se chocam, por exemplo, quando sai uma pesquisa em São Paulo e o Datena está na liderança, as pessoas se chocam, né? Porque acham assim, olha aí as verdades que o The Intercept está colocando, será que as pessoas não despertam? Não despertam. Esse é um processo vagaroso de construção, de pé no chão e de trabalho. O trabalho que nós fizemos ontem cobrindo a missão, por exemplo, é um negócio de pé no barro, né? E dia após dia. Então, assim, a gente tem que ter consciência que nós estamos na resistência. Quando a gente passar do momento de resistência para o avanço, aí a gente vai começar a reconstruir esse país de verdade. Mas nós temos que resistir. Resistir não é fácil, temos que resistir todo mundo em conjunto, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Amanhã será um novo dia. Isso aí. Ó, e para manter na resistência, Ricardo, para fechar o nosso bate-papo aqui, o Bloco Calçadão está fazendo 5 anos esse ano. E a gente está preparando uma série de novidades aí para a gente poder se fortalecer cada vez mais e continuar nesse trabalho, né? É isso aí. Nós vamos várias novidades daqui até o fim do ano, né? Acho que antes, hein? Agora. Antes, já estamos caminhando para isso. Tanto na parte escrita do blog, né? Da nossa nova casa, que a gente vai apresentar em pouco tempo. Uma nova ferramenta. Exatamente, uma nova ferramenta aí. E continuar dando importância para esse canal do YouTube, porque eu acho que é fundamental esse nosso... Eu sei que é difícil para muitos de nós, né? Colocar a cara aqui e tal. Mas a gente está fazendo um trabalho muito legal, que é discutir Ribeirão Preto, às vezes com algumas pitadas de questões nacionais que são importantes, mas discutir Ribeirão Preto, porque eu também acredito muito na resistência local, que faz diferença na resistência global. Eu acho que o local é fundamental. Para isso a gente vai precisar de muita gente aí que acompanha o blog, né? Que são os amigos do blog, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo aí que puder ajudar, quem está assistindo no canal do YouTube, a melhor forma de poder ajudar é se inscrevendo e fazendo com que as pessoas se inscrevam para a gente poder crescer e levar a nossa mensagem para cada vez mais pessoas, né? Se você acredita e gosta da gente, nos ajude aí nessa caminhada. Beleza, pessoal. Valeu. Semana que vem, o pessoal da Juventude aqui e outros convidados que já estão na fila aí para poder bater um papo aqui comigo, com o Paulinho. Até semana que vem.